Bahia, 1860. Uma mulher caminha descalça pelas ruas de pedra, cabeça baixa, mãos calejadas. Aos olhos de todos, apenas mais uma escrava. Mas quando o sol se põe, quando as portas se fecham e a cidade dorme, essa mesma mulher se transforma na pessoa mais poderosa da Bahia. 500 pessoas ajoelham diante dela. Coronéis tremem ao ouvir seu nome. E até a morte obedece suas ordens. Esta é a história de Maria das Dores. A escrava que controlou uma cidade inteira sem que ninguém soubesse. 1832, costa da África Ocidental. Maria tinha apenas 9 anos quando foi arrancada de sua aldeia. Filha de uma sacerdotisa do culto aos orixás, ela cresceu vendo sua mãe curar doenças, prever tempestades, conversar com os espíritos. Ela aprendeu os cânticos, as ervas, os segredos. Mas nada disso importou quando os traficantes chegaram. A travessia durou 47 dias. No porão do navio negreiro, 300 pessoas foram acorrentadas como animais. Metade não sobreviveu. Maria sobreviveu. Não porque foi mais forte, mas porque sua mãe, antes de ser separada dela para sempre, sussurrou algo em seu ouvido. Você carrega os orixás no sangue, filha. Eles nunca vão te abandonar e um dia você vai libertar nosso povo. Maria agarrou essas palavras como quem agarra uma tábua no meio do mar e jurou que não morreria ali. Salvador, Bahia, 1832. Maria foi vendida por 200 mil réis para uma família de comerciantes portugueses. Os Tavares, gente rica, gente cruel. Seu trabalho era simples: acordar antes do sol, acender o fogo, preparar café, lavar roupas, servir refeições, limpar a casa, cuidar das crianças brancas e nunca, jamais, olhar nos olhos dos senhores. Maria aprendeu rápido a ser invisível. Quando a senhora gritava, ela abaixava a cabeça. Quando o senhor batia, ela não chorava. Quando as crianças a insultavam, ela sorria. Por fora, submissão total. Por dentro, fogo. Porque Maria sabia uma coisa que os Tavares nunca imaginariam. Ela não era apenas uma escrava. Ela era uma sacerdotisa. E os orixás nunca a abandonaram. Se essa história está te tocando, se você quer saber como ela usou esse poder secreto para controlar destinos, se inscreva no canal agora, porque o que vem a seguir você não vai acreditar. 1835, 3 anos depois de chegar à Bahia. Numa noite de lua nova, Maria ouviu algo que não ouvia desde a África. Tambores. Ela seguiu o som, atravessou becos escuros, desceu uma ladeira íngreme e encontrou uma porta escondida atrás de uma casa abandonada. Dentro, dezenas de pessoas. Negros escravos, libertos, mulheres, homens, velhos, jovens. Todos dançando, cantando, cultuando os orixás. Maria entrou. E pela primeira vez em 3 anos chorou, porque ela não estava mais sozinha. O terreiro era liderado por um velho africano chamado Pai Joaquim. Um homem de 70 anos, cego de um olho, que tinha sido trazido da mesma região que Maria. Quando ele a viu, ele soube. Você tem um axé, menina. Eu sinto. Os orixás falam por você. E foi ali, naquela noite, que Maria das Dores começou a se transformar. Não mais apenas uma escrava, mas uma Ialorixá, uma mãe de santo, uma líder espiritual. Durante os próximos 5 anos, Maria estudou tudo. Ela aprendeu a preparar banhos de ervas para limpeza espiritual, a ler búzios para prever o futuro, a incorporar os orixás durante os rituais, a curar doenças que os médicos brancos não conseguiam curar. E as pessoas começaram a notar. Quando uma escrava estava morrendo de febre, Maria a curava. Quando um homem livre precisava de proteção contra seu senhor violento, Maria fazia um trabalho espiritual. Quando alguém precisava de coragem para fugir, Maria dava. A notícia se espalhou devagar, em sussurros, de boca em boca. Tem uma mulher, uma africana. Ela fala com os orixás. Ela pode mudar destinos. Em 1840, quando o Pai Joaquim morreu, ele deixou o terreiro nas mãos de Maria. Ela tinha apenas 17 anos, mas já comandava 200 pessoas. Você está vendo como uma escrava, invisível aos olhos de todos, estava construindo um império secreto? Continue assistindo, porque agora até os brancos vão começar a ter medo dela. De dia, Maria das Dores era a escrava perfeita. Acordava às 4 da manhã, acendia o fogo, preparava o café dos Tavares.
Servia com a cabeça baixa, limpava, costurava, obedecia. Mas à noite, ela deixava a casa dos Tavares silenciosamente. Atravessava Salvador pelas sombras e chegava ao terreiro. E ali, ela não era escrava de ninguém. Ali, ela era Iá Maria, a mãe de santo mais poderosa da Bahia. 500 pessoas a seguiam. Escravos, libertos, brancos pobres, prostitutas, malandros, lavadeiras, estivadores. Todos ajoelhavam diante dela, porque Maria das Dores tinha algo que nenhum deles tinha: poder espiritual. E na Bahia de 1840, poder espiritual era poder político. As histórias sobre Maria começaram a crescer. Diziam que ela curou uma menina que estava à beira da morte, com apenas um banho de folhas. Diziam que ela previu a morte de um senhor de engenho 3 dias antes de acontecer. Diziam que ela amaldiçoou um feitor que estuprava escravas. E ele enlouqueceu em uma semana. Verdade ou lenda, ninguém sabia ao certo. Mas as pessoas acreditavam, e isso era o suficiente. Em 1845, algo extraordinário aconteceu. Um coronel, um homem branco, rico, dono de 300 escravos, chegou ao terreiro no meio da noite, sozinho, com medo. Ele se ajoelhou diante de Maria e disse: "Minha filha está doente. Os médicos não conseguem curá-la. Dizem que você pode." Maria o encarou. Aquele homem que açoitava escravos de dia estava ali implorando. Ela poderia ter recusado, mas não recusou. "Eu vou ajudar sua filha, mas você vai me dar algo em troca. O que você quiser. A liberdade de 10 escravos seus." O coronel hesitou, mas concordou. Maria curou a filha dele com banhos de ervas e rezas. E ele cumpriu a promessa. 10 pessoas foram libertas. Foi a primeira vez que Maria usou seu poder espiritual para libertar alguém. Não seria a última. Essa história está ficando cada vez mais intensa, não é? Se você quer ver até onde Maria foi capaz de ir, se inscreva no canal, porque agora ela vai começar a destruir senhores de escravos. Maria das Dores nunca se considerou uma santa. Ela sabia que o que fazia era perigoso, ilegal, mortal, mas ela também sabia que havia senhores de escravos que mereciam sofrer. Festi. Um senhor de engenho chamado Antônio Guedes era conhecido por sua crueldade. Ele marcava escravos a ferro quente, estuprava mulheres, matava crianças. Uma escrava fugiu dele. Chegou ao terreiro de Maria sangrando, com marcas de chicote nas costas. Ela implorou: "Mãe, faça ele pagar. Faça ele sofrer como nós sofremos." Maria fechou os olhos, jogou os búzios e viu. Viu a morte de Antônio Guedes. 3 semanas depois, Antônio adoeceu. Febre alta, delírios, gritava no meio da noite que estava sendo perseguido por espíritos. Em 2 meses ele estava morto. Coincidência? Talvez. Mas ninguém duvidava, porque todos sabiam: quem desafiava Iá Maria pagava o preço. Ao longo dos anos, Maria construiu algo mais poderoso que um terreiro. Ela construiu uma rede secreta de proteção, resistência e vingança. Escravos fugitivos eram escondidos em casas de membros do terreiro. Alforrias eram negociadas em troca de trabalhos espirituais. Informações sobre senhores cruéis eram passadas adiante. E quando era necessário, maldições eram lançadas. Maria nunca levantou uma arma, nunca liderou uma revolta, mas ela controlava destinos. E isso era mais poderoso que qualquer exército. 1860, Maria tinha 37 anos. E sua fama era tão grande que até mesmo autoridades sabiam dela. Mas ninguém a tocava, porque todos tinham medo. Um delegado tentou invadir o terreiro uma vez. Ele e 6 soldados. Mas quando chegaram à porta, ele sentiu algo. Um arrepio, um peso no peito, um terror inexplicável. Ele recuou e nunca mais voltou. Outro senhor de escravos, chamado Fernando Costa, jurou publicamente que ia destruir aquela bruxa africana. 2 semanas depois ele caiu do cavalo e quebrou o pescoço. Ninguém mais ousou desafiá-la. Histórias como essa provam que o poder real não vem da força, mas da fé, do medo e do respeito. E aqui no canal nós contamos essas histórias que nunca te ensinaram na escola. Se inscreva para não perder nenhuma. Entre 1860 e 1880, Maria viveu seus anos de maior poder. Ela tinha 40, 50 anos, mas parecia mais jovem, mais forte. Diziam que os orixás a protegiam.
Diziam que ela nunca adoeceria, diziam que ela nunca morreria. O terreiro cresceu, 600 pessoas, depois 800. Pessoas de toda a Bahia vinham pedir ajuda. Curas, proteção, vingança, amor. E Maria atendia a todos. Mas ela nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu que ainda era escrava. Que ainda dormia num quartinho apertado nos fundos da casa dos Tavares. Que ainda tinha que abaixar a cabeça de dia. E isso queimava por dentro. 1888, Maria tinha 65 anos. Ela era líder espiritual de quase 1000 pessoas, mas ainda era escrava. Até que em 13 de maio de 1888, algo aconteceu. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a abolição da escravatura. Maria estava no terreiro quando recebeu a notícia. Ela não chorou, não gritou, não comemorou. Ela apenas fechou os olhos e agradeceu aos orixás. Porque depois de 56 anos ela era livre. Algumas semanas depois da abolição, Maria fez algo que ninguém esperava. Ela saiu do terreiro secreto e construiu um novo público aberto no meio de Salvador. Ela não se escondia mais, ela não precisava. E quando as pessoas da cidade viram aquela mulher, aquela ex-escrava que ninguém nunca notou, caminhando pelas ruas com roupas brancas de Ialorixá, elas entenderam. Aquela era a mulher que todos sussurravam sobre. Aquela era a mãe de santo mais poderosa da Bahia. Aquela era Maria das Dores. E agora ela não era mais invisível. Maria viveu mais 20 anos como uma mulher livre. Ela construiu o maior terreiro de candomblé da Bahia. Iniciou centenas de filhos e filhas de santo. Curou milhares de pessoas e se tornou uma lenda viva. Em 1908, aos 85 anos, Maria das Dores adoeceu. Ela sabia que era a hora. Ela reuniu todos os seus filhos de santo e disse: "Eu fui escrava, mas nunca fui escravizada, porque meu espírito sempre foi livre. E agora eu vou para casa, vou encontrar minha mãe, vou encontrar os orixás." Ela morreu naquela noite em paz. O funeral de Maria das Dores foi o maior que Salvador já viu. 2.000 pessoas, negros, brancos, ricos, pobres, todos caminharam atrás do caixão. Eles cantaram os cânticos que ela ensinou, jogaram flores brancas, choraram, porque sabiam que nunca mais veriam alguém como ela. Maria das Dores foi escrava por 56 anos, mas por 28 desses anos ela foi a pessoa mais poderosa da Bahia. Ela não usou armas, não fez discursos, não liderou exércitos, mas ela libertou centenas de pessoas. Amaldiçoou dezenas de senhores cruéis e construiu um legado que dura até hoje, porque o verdadeiro poder não vem de correntes, vem da fé, da resistência e da coragem de ser livre mesmo quando o mundo diz que você é escrava. Se essa história te tocou, se você quer conhecer mais histórias de pessoas que mudaram o mundo em silêncio, se inscreva no canal, porque essas histórias precisam ser contadas e você precisa ouvi-las.